Oi, pessoal da TV Abralho, eu sou Amanda Vieira e hoje eu tô aqui com dois Oncofriends. O Heitor William, que é formado em enfermagem e em gestão hospitalar e também é digital influencer e é paciente de LMA, e com a Carol Antunes, que é formada em direito, digital influencer e ex-paciente de linfoma de Hodgkin. E a gente vai bater um papo sobre o que dizer e o que não dizer para um paciente oncológico. Gente, obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui da TV Abralho. É um prazer receber vocês aqui. Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi a relação com a família, com os amigos de vocês, quando vocês tiveram o diagnóstico de câncer. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2019. Foi um baque porque eu não imaginava que eu podia estar. O médico não tinha me falado dessa possibilidade, né? Tinha feito a biópsia, mas eu tava super good vibes. Assim, gente, é só um exame, é uma biópsia. E aí eu tava com a minha mãe no dia que eu recebi o diagnóstico e ela, obviamente, levou um susto, mas assim, o susto maior foi meu, comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí fui pro banheiro, nesse meio tempo ela já ligou pro meu pai, tipo, ó, chora aí se você tiver que chorar, tá? Ela foi bem prática, sabe? Ela segurou muito o tranco durante o meu tratamento todo. Eu fiz 6 meses de quimioterapia e ela já falou isso pra ele, pra quando eu chegar em casa, tipo, ele me acolher e não ficar desesperado, assim. Então, a minha mãe, ela foi uma peça fundamental, assim, no meu tratamento, porque é ela que contou pra todos os meus parentes. Os meus amigos fui eu que contei mesmo, depois que eu já tinha 100% de certeza que eu tava com câncer e tal. Contei assim, expliquei uma linha do tempo, falei, gente, ó, o tratamento vai ser assim, assim, assim. Eu já queria ter tudo certinho pra contar tudo pra eles, porque é meio desesperador, assim, quando você só recebe a notícia, cai a bomba no seu colo, você não sabe pra onde você corre, o que acontece. A maioria deles nunca teve uma pessoa próxima que teve câncer, então todo mundo que é próximo de mim, todos os meus parentes, os meus amigos, todos me acolheram muito, 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 até o final do tratamento. Foram raríssimas as exceções de pessoas que se afastaram, assim. O meu tratamento foi muito pautado na conversa, assim. Eu sempre fui muito de falar, né? Eu exponho sempre o que eu tô sentindo. Então, quando eu não gostava de ouvir alguma coisa, eu logo falava, pra pessoa não ficar repetindo, porque eram 6 meses. Eu não ia ter que ficar ouvindo 6 meses alguma coisa que eu não gostasse, né? Então, todos eles foram aprendendo, assim. A gente conversava bastante, às vezes brincava, às vezes falava mais sério. Cada um tinha um jeito também de me abordar e tal. E acho que é isso que é importante, né? As pessoas entenderem o momento que você tá passando, te ajudarem da forma como elas puderem. Às vezes não precisa fazer grandes gestos, só chamar, perguntar se tudo bem, já é uma grande coisa, assim. Porque tem muitos pacientes que não têm todo esse acolhimento e só a gente sabe o quanto isso é importante por estar longe de tudo, não poder fazer as coisas que a gente gostava de fazer. Agora, na pandemia, a gente percebeu, todo mundo teve um gostinho do que é estar longe, né? Mas eu já vinha passando por isso desde 2019. Foi muito bom, todos me acolheram muito e a gente conversou muito durante essa fase para dar tudo certo. A Carolina até citou aí, né? Que ela falou que ela pegou ali um pouco da informação para levar para a família e para os amigos. Eu fui a mesma coisa. Até porque quando eu fui diagnosticada, eu estava no mesmo hospital onde eu sempre trabalhei e tava tipo assim, tirando um período de férias para voltar. Então, quando aconteceu tudo isso, o médico chegou para mim lá e já falou assim: Heitor, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. A gente precisa começar a fazer o tratamento agora. A leucemia, ela tá aí no seu corpo com 96% e a gente tem que diminuir. Você precisa entrar na quimioterapia para ontem. Você tem forças para isso? Eu falei, claro, vamos para cima. Aí eu falei, mas me explica pra mim o que é que vai acontecer a partir de agora. Ele falou, olha, entra aqui comigo, a gente vai sentar e conversar. E sentou no consultório, isso no corredor dele, a gente conversando. No corredor, aí a gente sentou no consultório, conversamos. Ele me passou tudo. Quando eu já fui levar a informação, eu já levei completo. Parecia um boletim realmente médico. Lógico que pra gente ali é um baque, com certeza, né? Para todo mundo é um baque. E para os meus amigos também foi muito grande. Então, quando eles começaram tiveram até um tempinho, assim, um espaçamento de tempo de ir me visitar. Tipo, as enfermeiras, os médicos, amigos meus, iam me visitar e falavam, ai, tadinho, tão jovem. E eu, não é para chorar, não tem chororô aqui. É coisas boas, vibrações e energias positivas para tudo isso. Gente, eu sou tão forte, vocês são fortes, vou estar com vocês. Então, eu fui tratando desse sentido. Eu acho que até nesse quesito que eu fortaleci os meus amigos a eles começarem a entender
entender a situação, e todos a minha rede de amigos, hoje eles estão lá, doadores de sangue, doadores de medula, começaram a fazer porque eu comecei a levar essa informação, porque ambos eram uma galera da área da saúde e tinham medo. A gente já trabalhar dentro da área e não saber. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente ainda meio que ser um pouco, que eu digo, vedado, né, sobre a situação. É um câncer. Calma, vamos tentar descobrir, vamos tentar saber como é que vai ser daqui pra frente, como que a gente vai ser o apoio. E aí eu fui meio que ensinando a eles como que eu quero. Eu não tive uma parte muito dócil. Eu já falei assim, olha, eu não quero... Eu já fui bem um pouco até hostil, eu digo. De dizer, eu não quero que me chamem de coitado, eu não quero que me chamem de tadinho, entendeu? Eu vou ficar careca, vou ser o careca mais bonito dessa cidade. As meninas brincavam comigo. Eu falei assim, se tiver que ficar careca 1, 2, 3 vezes, a gente vai ficar careca. Todos os procedimentos. A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês tenham essa paciência, porque eu não sei o que vem pela frente. Tudo que vir, eu vou deixar vocês informados. A gente até brinca de falar, né, que o paciente que ele é bem informado é um paciente empoderado, né? Eu percebo que a maioria das vezes a gente acaba passando força para os nossos familiares, para os nossos amigos, e força que a gente nem sabia que tinha. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não seria tão forte quanto você. E eu só respondo, seria. É que a gente só sabe o quanto precisa ser forte, quanto tem que ser, né? Quando eu tive o diagnóstico, foi muito pausado. Eu acho que do jeito que a Carol fez de chegar com a informação inteira para contar, você tira o esparadrapo de uma vez só, né? E no meu caso, era cada consulta uma coisa nova para contar. Cada consulta doía de novo. O meu pai ficou bem abalado na época e falava que isso acontece com pessoas boas, porque pessoas boas morrem jovens, sabe? Com uns papos assim. Então eu tinha na frente deles, e assim, eu não chorava, eu ficava pra ele perceber que eu tava bem, apesar de tudo. E eu acho que, pra mim, demorou a cair a ficha de que era câncer, da gravidade, do que tava por vir. Eu tava mais tranquila do que eles nessa situação. E, graças a Deus, eu tive muitos amigos perto, assim, durante todo o tratamento. E isso fortalece muito a gente, como vocês falaram. Só que, às vezes, tem alguns amigos que eles não sabem o que falar e acabam se afastando por não saberem o que falar. Esse silêncio também diz alguma coisa pra gente, né? Que tá esperando um contato, tá esperando um telefonema, tá esperando uma mensagem. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para que as pessoas não tenham medo de conversar. Diga alguma coisa, estou aqui, sabe? Mas manda um DM, faz qualquer coisa. Exatamente. Oi, tudo bem? Já muda pra gente, né? Exatamente. Só dessa pessoa que a gente tava ali esperando a mensagem falar, esse oi, tudo bem, muda muito. Você citou da sua amiga, né? E falou assim, das amizades que às vezes não sabem. Eu tive uma amiga minha que a gente tava muito próxima, né? Antes de acontecer tudo. Um dia antes de eu ir ser internado para começar a investigação, ela tava na minha casa. Aí eu falei pra ela, ainda bem que eu falei, amiga, eu tô com uma febre muito grande, tô sentindo que é Covid, tô até com medo. Eu falei assim, você me perdoa se eu for deitar? Ela falou, não, pode ir e tudo mais. Ainda brinquei com ela, ainda depois que eu passei esse processo do hospital, ela não me mandava mensagem, depois ela chegou, quando eu saí do hospital, que nós pudemos se reencontrar, ela falou assim, eu não sabia o que falar pra mim, porque eu te via não só como um amigo, mas às vezes como um irmão. E eu não sabia, eu meio que travei. E aí a gente foi trabalhando, e hoje ela já me fala normal, ela me encontra, às vezes na rua, porque eu faço todos os dias uma caminhada bem leve, às vezes eu encontro com ela na rua, ela, oi, amigo, que bom te ver, você tá bem? Então, assim, já mudou o hábito. Ela não conseguia nem me chamar mais de amigo, porque ela já queria chorar, ela queria se expressar. E eu expliquei pra ela que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ela não sabia da informação, era tudo muito novo. Como a Amanda disse, pra essas pessoas que tiverem esse ressentimento, ou eu não sei o que falar, porque a gente fala muito disso nas nossas redes sociais, né? O que falar pro paciente, eu também o que não falar. O que falar? Tudo bem? Oi, e aí, como que você tá? Se precisar de alguma coisa, tô aqui. O tô aqui já é muita coisa pra gente. Às vezes, se você falar até, tipo, eu não sei o que falar, já é uma coisa, né? Também essa questão do coitadinho, minha mãe, quando eu comentei que eu ia fazer essa gravação hoje, ela falou, fala do coitadinho, porque como ela ficou com essa responsabilidade de contar pra minha família, que são pessoas mais velhas e tal, muita gente vinha falar pra ela, algumas amigas, ai, coitadinha, tá passando por isso, ai, coitadinha, ai, não sei o quê. Aí vinha me ajudar a colocar o tênis. Aí eu tenho um jeito muito prático, assim, eu só tô doente, porque tem realmente muitas pessoas que ficam muito fragilizadas, só que não, tinha acabado de voltar de um carnaval, só surgiu uma bolinha no meu pescoço, eu não tava debilitada. Fiquei debilitada durante o tratamento. Querem meio que infantilizar o paciente, né? E não, a gente já é adulto, somos pessoas independentes. Exatamente. Falando em não saber o que falar, vocês já escutaram alguma coisa que foi, assim, um pouco inconveniente, uma piadinha, ou algo que a pessoa realmente não sabia o que falar e acabou soltando, que você pensa, poderia ficar sem essa?
Muitas vezes, muitas vezes. Eu falei esses dias, até numa live, um bate-papo também com a galera, falando sobre o que não falar, né? Eu acho que o que é o mais inconveniente é alguém chegar pra te consolar e falar assim, vai dar tudo certo com você, mas você também teve câncer? Então, meu vô morreu disso. Aí você fica, guarda essa informação pra você, eu não preciso, sabe? É muito assustador. A gente sabe que a mídia, muitas vezes, ela traz a informação do câncer somente quando é a morte. A atriz fulana de tal faleceu. Ninguém sabia do tratamento, como é que ela estava. Se você não costuma acompanhar aquela atriz, você não vai saber. Hoje em dia, né, aí com casos como Ana Maria, Ana Furtado, entre outras pacientes, aí vem sendo um pouco mais exposto à questão do tratamento, acompanhamento. E foi muito engraçado porque quando eu fui diagnosticado, tinha um outro senhorzinho ao meu lado que com certeza, a gente diz assim, que o médico já tinha falado, você tá com o diagnóstico, provavelmente ele também, só que a gente não vai comunicar a família dele amanhã. Eu trabalhava ainda falei pro doutor, eu falei assim, não seja antiético de dar uma notícia assim, sem a família, né? Porque ele era um pouco mais de idade. Aí ele falou, não, vamos esperar. E eu fiquei pensando, minutos antes, quando eu falei, a irmã dele chegou e falou, ai, sinto muito, eu perdi minha filha pra isso. Aí eu falei, oh meu Deus. Esse senhorzinho aí vai ter uma boa caminhada. Mas a gente ouve diversas coisas. Numa brincadeira, às vezes, assim, de roda de conversa, esses dias uma amiga minha falou assim, eu até tirei uma brincadeira, ela falou assim, amigo, quem tá morta é a Hebe, que o pessoal usa muito esse termo, esse bordão, né? Quem tá morta é a Hebe. Eu falei, amiga, não é uma brincadeira pra se falar. A gente não se fala de uma pessoa que se foi, e a Hebe foi uma vítima de um câncer. É uma brincadeira um pouco pesada, a gente não usa mais esse termo. Ficou pra trás, ficou no passado. Ela falou, nossa, verdade, né? E a gente acaba pensando, e querendo ou não, quando a gente tá no meio oncológico, a gente vai associar muitas coisas, porque é a vivência da gente, é a vivência dos nossos dias. Não tem como, quando você tá dentro do tratamento, e mesmo quando, eu acredito vocês aí, que a Carolina que já passou, e agora a Amanda também que tá em tratamento novamente, o possível de alguém falar de um câncer e você dar risada naquele momento. É uma piada que vai doer pra sempre. Eu acredito assim, é visível. Às vezes a gente tá meio com um sorrisinho salgado pra não deixar a pessoa constrangida, e meio que morre o assunto. Mas já ouvi inúmeras coisas, assim, absurdas. E você, Carol? O que você já ouviu? O meu é o famoso do cabelo, né, amiga? Você sabe bem que quando eu gosto com o cabelo... Porque eu tinha o cabelo até a cintura, né, Heitor? Não sei se você já viu foto antiga minha aí. Meu cabelo era enorme. E a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi o diagnóstico não foi eu vou morrer. Foi eu vou perder o meu cabelo. Porque assim, eu era muito apegada. Cortava sempre 2 dedinhos. E aí foi um processo de luto muito grande durante os 6 meses. Eu não raspei o cabelo até o fim do meu tratamento. Isso foi muito doloroso, mas eu falo que eu não me arrependo, sabe? Foi o jeito que eu encontrei de passar por aquilo. Eu tinha muito medo de me ver careca. Hoje eu não sei mais por que eu tinha esse medo todo. Mas muita gente vinha falar, não se preocupa, você é linda. Com cabelo, sem cabelo. E eu tipo, gente, eu sei, mas eu não quero ficar linda sem cabelo. Eu quero ficar linda com cabelo. Aquelas, né, modéstia à parte, mas era isso que eu ficava pensando. É só cabelo, o cabelo cresce e tal. Eu sei que o cabelo cresce, mas até ele crescer, não sei o quê. Então é uma dor que muita gente julga. Muitos pacientes realmente não se importam, como você mesmo, Heitor. Não tem problema nenhum não se importar, é até melhor. Eu queria não ter me importado com isso, né? As pessoas tratam como se fosse uma coisa que você conseguisse desligar, assim, tipo, nem liga pra isso. Gente, se desse pra não ligar, com certeza eu não ligaria, porque doeu muito mesmo. E até hoje dói, sabe? Quando meu cabelo tava começando a crescer e tal, às vezes eu passava a mão, via uns cabelinhos que caíram por motivo nenhum mesmo, assim. Já dava um desespero, assim, de, meu Deus, tá caindo mais, não sei o quê. Então é uma readaptação e até os outros entenderem que é uma dor que dói muito em você e que elas não podem ficar minimizando isso, porque vai doer mais ainda se elas fizerem isso, porque aí você não se sente acolhido, né? Você vai ficar ouvindo aquilo e ninguém vai se oferecer pra me ajudar a encontrar peruca, sei lá, falar, poxa, Carol, eu te entendo, eu também tenho um cabelo grande, eu também ficaria triste se eu perdesse. Então, cada paciente é único, a gente tem que entender a dor de cada um. Tem muitas mulheres que têm câncer e não podem mais ter filhos, gerar filhos, né? Isso também dói. E não adianta você chegar e falar, mas você pode adotar. Tá, também pode adotar, só que tem muita gente que tem sonho de gerar uma criança e tudo mais. Então, você tem que entender as particularidades de cada paciente. Acho que esse é o papel mais importante da família, dos amigos também. A entender o que dói em você. Porque meu avô pode ter tido câncer, mas pro meu avô, ele ficava triste com tal coisa. Você já fica triste com outra coisa, porque é outro tratamento, outra pessoa, enfim. Exatamente. Então não digam, gente, que é só o cabelo, porque pra quem vai ficar careca, nunca é só o cabelo. Tem um monte de coisa relacionada a isso. O que mais me incomodava, eu achei engraçado que o Heitor ainda falou que as pessoas falavam, mas vai dar tudo certo. Eu tava bem assim, tranquila,
confiante. A hora que alguém falava, mas vai dar tudo certo, eu começava a chorar. Porque eu não tava pensando em não dar certo, sabe? Na opção de não dar certo. Então, por que ela tava falando que vai dar tudo certo? Existe a opção de não dar certo? Eu pensava isso. E algumas pessoas falavam assim, mas tão nova, tão bonita, tanta coisa pra viver. Eu falei, gente, pera, eu vou viver, tá? Não morri ainda, tô aqui, ó. Presta atenção que eu tô aqui. Como se elas estivessem em seu enterro, né? Exatamente. E me contem, vocês já lembram, assim, de algum mico que vocês pagaram? Alguma situação engraçada durante o tratamento? Nossa, eu lembro que uma pessoa que eu conheço passou. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Foi a moça que faz a minha sobrancelha, coitada. E eu ainda tava naquela fase de saber se era câncer ou se não era, mas já era muita chance de ser e tal. Aí fui fazer a sobrancelha, né? Cheguei lá, ela... Menina, você não sabe, uma cliente minha que mora longe, faz muito tempo que ela não vinha, antes da pandemia isso, né? Foi 2019. Faz muito tempo que ela não vinha aqui, e esses dias veio a filha dela, falou que a mãe dela tá com câncer. Ai, mas sabe, é uma pessoa que é muito rancorosa. É aquela mulher que guarda mágoa, e eu assim, diagnostiquei ontem, sabe? Tipo, gata, por favor, para. E aí ela ficou falando disso e eu deixei ela falar, porque eu não queria fazer. Ela ia ficar com muita vergonha se eu falasse, né, que eu tinha descoberto um câncer. Aí depois que eu parei de ir lá, ela me segue também, tal, conversa com a minha mãe, aí ela ficou sabendo, mas acho, tomara que ela nem lembre de que ela falou aquilo. Mas foi depois que eu saí de lá, eu falei, nossa, gente, que micão, que coisa feia. Imagina se eu fosse confrontar, né? Ela ia ficar totalmente sem graça. Você foi sensata, porque eu ia ser a pessoa que falasse assim, diagnostiquei ontem. Eu sou essa pessoa. Fiquei com muita dó, porque eu conheço ela há muito tempo, coitada. E vocês? A minha também, eu acho que foi meio que coincidiu também. Não foi comigo, mas eu estava no ato, assim. Encontrei uma enfermeira que trabalhou comigo há muito tempo. E ela, amigo, você sumiu, quanto tempo? E aí, como é que tá? Eu vi que você terminou o curso e tudo mais, a gente conversando, e eu falando pra ela, e você tá indo fazer o quê? Eu falei, você não é um médico. Aí ela pegou e falou assim, sério? Eu falei, você não ficou sabendo o que aconteceu comigo? Ela falou, não, mas você ficou sabendo o que aconteceu com a filha da professora? Eu falei, o quê? Ela falou, tá com câncer. Foi mais ou menos assim, tá com câncer. Ai, mas ela falava mal de todo mundo, né? Ela falava mal de todo mundo, falava. Você lembra que ela ficava lá na lanchonete, olhando pra todo mundo? Olha, cada coisa na vida. Eu falei, eu também tô com câncer, você acredita? Ela parou assim, eu tenho certeza que ela não ia descer na estação Pinheiros. Ela desceu na estação antes. Ela falou, sério? Eu falei, sério, amiga, eu tô indo lá, olha aqui, eu tô indo fazer quimioterapia. Eu mostrei o papelzinho, eu falei pra ela. Mas você tá bem, você tá bonito. Porque as pessoas coincidem, às vezes, de falar assim, no tratamento, elas acham que todas as pessoas, elas têm o prognóstico pra ficar debilitada, né? E não é assim. Cada é uma pessoa, cada história, cada ciclo, vão se acontecer novas coisas. E ela falou, mas você tá bonito, tá de pé. Eu falei, uai, não pode estar de pé? E uma coisa que eu muito ouço também, assim, nossa, mas você tem cabelo? Você sabe, você tá com cabelo e tá no tratamento? Tô no tratamento. Estou aqui com mais 16 ondas de quimioterapia até o final do ano. Vou passar meu ano novo lá tomando quimio. Feliz da vida, porque o tratamento tá dando tudo certo e vai permanecer. Só que essa época ali foi muito engraçado. Eu até comentei com uma amiga minha, ela falou assim, nossa, Heitor, não acredito que ela desceu uma estação antes. Eu falei, amiga, ela ficou totalmente sem graça. Ela mudou a cor. Aí ela tinha anotado meu número de telefone. Até hoje ela não me mandou mensagem, porque eu acho que ela até agora tá esperando pedir desculpa e não sabe como. Exatamente. Então, gente, eu sei que na maioria das vezes a intenção é de ajudar. A pessoa teve diagnóstico de câncer. A gente não pode tentar adivinhar o que causou esse câncer, porque nem os médicos sabem. A pessoa já tá passando por esse processo. Aí, às vezes, a gente escuta que é a questão da mágoa, é a questão do passado, é a questão de falar mal das outras pessoas, enfim, como se a gente tivesse causado isso. A gente não sabe se causou ou não, porque se a gente soubesse, a gente teria evitado. Às vezes, isso acaba mexendo mais com o nosso psicológico do que ajudando. E, gente, pra gente finalizar, pra vocês, qual é a importância da gente falar sobre esse assunto, pra gente levar a conscientização sobre o câncer e tirar esse tabu tão grande que tem em cima dessa doença? Eu acho que isso foi o que me levou a entrar nas redes sociais e falar sobre. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não expus a minha vida pra ninguém. Eu sempre trabalhei ali no âmbito hospitalar, então eu cuidava de pessoas, eu ajudava muitas pessoas. E eu nunca pensei em parar em me ajudar. E quando eu pensei em me ajudar, eu falei assim, meio que uma coisa até meio controladora. Eu queria que as pessoas entendessem como me ajudar. E nesse como me ajudar, eu comecei a expor a minha vida ali nas redes sociais. E ali eu comecei a perceber que outros pacientes também se identificavam. Nossa, Heitor, realmente, como a Carol falou, Heitor, foi
bom que você teve esse processo de aceitação do cabelo. E outras meninas vinham conversar comigo, nossa, amigo, como eu queria. Eu falava, é tudo no seu tempo, cada uma pessoa. E aí a gente acaba falando a mesma língua. E elas falavam, olha, mas eu uso tanta coisa. Tem gente que fala assim, mas o cabelo cresce. A pessoa tem um cabelo enorme. Não adianta a gente ouvir isso, né? De alguém que não tá ali passando por aquilo. Foi isso que me levou a falar nas minhas redes sociais essa importância, porque dentro do tratamento já existe uma delicadeza em si, né? Muitas vezes a gente vai andando, pisando em ovos, parece que nessa hora que a gente tá meio que andando firme, as coisas tendem a chegar alguém e querer que a gente volte a pisar em ovos. A gente só quer continuar o tratamento com uma leveza. Não é leve porque é meio que uma onda. Você tá ali no mar e uma onda pode vir te balançar. Mas a gente quer tentar manter as coisas no lugar, até para as pessoas de fora. Então, para que essas pessoas de fora, que tenham um familiar, um paciente, você que está assistindo aí agora, entendam que é bem legal a gente entender o lado do paciente. Então, assim, aonde que eu vou buscar essas informações? Vem aqui no canal da Abrale, vai nas redes sociais de outras ONGs, procura conversar com pacientes. Eu até falo pro pessoal que é familiar, que vem me procurar. A melhor coisa que você fez, porque você não tem coração para chegar no seu pai e conversar com ele, mas conversa comigo. Heitor, como eu ouvi, Heitor, eu queria dar um presente pro meu pai, eu queria dar uma touca, mas não sei se ele vai ficar feliz, porque ele tá meio que aceitando esse processo de ficar careca, que ele era muito vaidoso. Falei, então, troca, né? Vê algo que seja melhor. Não precisa ser a touca em si. Dá uma blusa para ele. É o Dia dos Pais, tá aí, dá uma blusa. Não pensa nesse quesito. Esquece um pouquinho até que ele seja paciente. Faz um cuidado como se ele estivesse aqui, como sempre esteve, porque nós estamos. Então, são esses cuidados, assim, para se falar. E você, Carol? O caminho do Heitor foi mais para conscientizar as pessoas, né? O meu foi meio que o caminho contrário, assim. Eu comecei a expor o meu tratamento para as pessoas que me conhecem não ficarem me perguntando e fazendo fofoquinhas, tipo, será? O que tá acontecendo? Eu ouvi falar aqui. Então, eu queria estar lá, se vocês quiserem saber, tá lá no meu Instagram e tal. E aí, eu colocava as hashtags e vinha chegando paciente. E foi maravilhoso isso, porque é muito bom a gente ter a rede de apoio das pessoas que a gente ama, mas, ao mesmo tempo, elas não sabem o que é passar por isso. Graças a Deus, elas não sabem. Então, ter pacientes para conversar é muito importante. Você vê, eu comecei a procurar pacientes também, porque eu queria ver possíveis reações que eu poderia ter. Foi até nessas que eu encontrei a Amanda, encontrei muitas outras meninas, encontrei a Abrale, e aí eu queria ver possíveis reações da química, o que eu podia fazer se eu tivesse, como que estão pessoas que já tiveram o mesmo tipo de câncer que eu tive, que estavam bem. Então foi um processo muito bom pra mim, e eu ajudei muita gente também. Eu fico muito orgulhosa de falar isso, porque a gente começa a falar despretensiosamente como quem não quer nada, e a nossa história inspira outras pessoas a seguirem em frente. É muito importante esse papel que a gente ocupa, porque os pacientes precisam, quando tem o diagnóstico, a gente tem uma bomba no nosso colo, tudo fica preto, a gente não enxerga nada, e a gente precisa ver que existem caminhos, existem pessoas que já trilharam esses caminhos, e existem pessoas que agora estão desse outro lado mostrando esses caminhos, né? Então é um trabalho muito importante, ajudar as pessoas que estão nessa fase, porque é muito delicado, é muito doloroso. E ter alguém que fale, não, força, é isso, vai conseguir, tá difícil mesmo, mas, qual é o próximo passo? Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, não. Algumas pessoas não gostam de ouvir. Mas qual é o próximo passo? Vai com força, assim, eu fiz desse jeito. Às vezes você mostrar como você passou por isso pode dar uma luz ali na cabeça daquela pessoa. Então, é muito importante a gente mostrar que deu certo, que eu vi aí no Instagram um dia um post que nós somos a maior geração de sobreviventes do câncer até hoje. Então, a gente tem que levar isso no peito. Exatamente. Eu acho que, como o Heitor falou, a gente tem essa imagem do câncer sempre quando alguém morre disso, né? Uhum. E aí, as pessoas, quando têm o diagnóstico, elas já pensam na morte, elas já pensam no pior. E isso abala muito o nosso psicológico. E a nossa cabeça manda em tudo. Então, quando a gente tá mais triste, quando a gente fica mais debilitado, quando a gente tá mais confiante, parece, assim, bobagem, mas muitas vezes que eu estava mais positiva, que eu estava mais confiante, que eu estava mais feliz, o meu corpo respondeu mais rápido ao tratamento, eu fiquei menos debilitada com a quimioterapia. Então, se a gente está mais triste, isso demora mais, o corpo demora mais a responder. Então, pensa, você teve um diagnóstico, você vai ter um processo, não é fácil, a gente não está aqui para dizer que é fácil, que é mil maravilhas, não é, mas a gente está aqui para dizer que tem vida depois disso, que a gente continua vivendo durante o tratamento. Eu faço tratamento há mais de 7 anos, para você não se desesperar assim que receber o diagnóstico, para você se manter confiante, porque você vai estar aqui dando exemplo para outras pessoas também daqui a pouco.
os amigos, os parentes, os familiares que tem alguém perto que teve o diagnóstico de câncer, é o que a gente falou. Não tenham medo de estar perto, né? Entendam a diferença entre, olha, se precisar, eu tô aqui. E você falar, eu tô aqui, do que você precisa? Porque é isso que a gente precisa. E uma coisa também importante que o Heitor falou é que nós continuamos vivendo, nós estamos aqui, nós estamos presentes. Então, a gente precisa ter autonomia sobre escolher o que a gente vai fazer, né? Então, às vezes, os amigos, para nos proteger, não, a Amanda tá com a imunidade baixa, então eu não vou contar para ela que a gente vai para tal lugar, porque ela vai querer ir e ela pode ficar doente depois. Ou ela não vai poder ir, vai ficar triste porque não pôde ir. Falem, porque a gente tem o direito de escolher os riscos que a gente quer correr. Então, não decidam a nossa vida por nós. Estejam próximos, mas a gente está aqui, como a Carol falou, não somos coitadinhos, a gente consegue fazer, na medida do possível, dependendo da fase do tratamento, a maioria das coisas. Então, estejam próximos e tenham próximos também seus Uncle Friends, porque eles vão fazer toda a diferença no seu tratamento. Então, eu queria agradecer vocês dois por toparem aqui participar com a gente. Foi um papo muito gostoso e muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso conhecer o Heitor, conversar com você, Amanda. Obrigada, Brali. É incrível estar participando desse projeto. Obrigado a Brali mais uma vez. Carolina também pela história e pelas vivências. A gente vai se conhecendo assim que a gente cria os nossos Uncle Friends. É pelas histórias compartilhadas e as graças que nós achamos ali dentro. Porque a gente vai achar em tratamento tanto os momentos de turbulência quanto os momentos bons ali, que a gente consegue sim tirar. E a Amanda, que eu falo, que eu brinco com ela, que eu sou fã dessa Mulher Maravilha, brinco que a experiência de vida dela, a gente até se encaixa. A única coisa diferente é que ela é ruiva ou não. Amanda, obrigada pelo convite também, TV Abrali. Estamos todos juntos aqui, para sempre aqui, abraçando vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas terem acesso a esse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Muito obrigada. Um beijo.